Olá pessoal, vamos fazer mais um devocional e dessa feita vamos fazer na segunda parte do capítulo 4 de Mateus. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 4 a partir do verso 12, que diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, nós temos essa palavra aqui, que registra os primeiros discípulos, quando Jesus chama os primeiros discípulos. Eu quero fazer destaque aqui para alguns versículos. E o primeiro que eu gostaria de destacar é o versículo 16, que diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então isso aqui é uma parte da profecia de Isaías, e diz a respeito de Jesus, que Jesus é a luz do mundo. E nós, como seguidores dele, nós também devemos ser a luz do mundo. Como diz aqui um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, quando Jesus vai dizer para os discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo. E assim, como os discípulos daquela época, nós também somos discípulos de Jesus, nesse tempo, e nós devemos ser também sal da terra e luz do mundo. Agora, aqui no versículo 17, vai dizer o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 13, nós vimos que João também tinha esse mesmo discurso, certo? Ele falava justamente essas palavras, de arrependimento, porque era chegado o reino do céu. Então nós temos aqui uma comprovação de como que estava interligado a mensagem de João Batista, e a mensagem de Jesus. Até porque João veio preparar o caminho para Jesus e tinha uma relação, certo? A mensagem deles. E depois nós vamos entrar realmente na chamada dos primeiros discípulos. Então aqui no verso 19 diz: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No caso está falando a respeito de Pedro e de André, que eles estavam no mar, junto ao mar. Eles estavam ali pescando, e Jesus chama eles para serem pescadores de homens, deixarem de ser pescadores de peixe e se tornarem pescadores de homens, como vai dizer aqui no verso 20, que eles então, deixando logo as redes, seguiram-no. E assim também aconteceu com Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, também eram pescadores. Eles deixaram os seus afazeres e foram seguir Jesus. Nós aprendemos com ele que quando Jesus nos chama, nós devemos deixar todas as nossas responsabilidades, todos os nossos afazeres e cuidar da missão, e cuidar da obra que o Senhor nos chamou. E por último aqui, queria destacar o versículo 23, que diz assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Então Jesus, nosso maior exemplo, ele ensinava, ele levava o evangelho a todas as pessoas. Então ele entrava nas sinagogas e ensinava, e também curava todos os enfermos que era apresentado a ele. E
ele mesmo disse, né, que nós poderíamos fazer coisas maiores que a que ele fazia, né? E também, como diz aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e verso 17, que diz assim: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Então foi dado também esse poder a nós, né? Nós também podemos fazer as maravilhas que Jesus fazia, curar os enfermos, né? E além disso, né, pregar o Evangelho. Isso foi nos dado como uma missão. Nós devemos prevalecer nossa caminhada e levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Amém? E essa foi a palavra de hoje. Espero que sua vida seja edificada com essa palavra. Deus abençoe a todos.